Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra entre no seu coração e que ela venha servir de elevo espiritual, amém? E ao final desse vídeo, se você puder nos ajudar, nosso canal, né? Ajude então, digitando o certinho, né? Dando o ok ali e se inscrevendo no nosso canal, se assim você sentir no seu coração, amém? Então vamos às verdades da palavra do Senhor nosso Deus. Olha como Deus é tremendo e é maravilhoso, amém? Diz assim na palavra do Senhor nosso Deus, Isaías capítulo 38, versículo 1, né? Até o versículo 6, amém? Diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Enós, o profeta, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, em retidão, perante ti, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias chorou muitíssimo, né? E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a tua cidade, e defenderei esta cidade. Versículo 7, vamos, né? E eis que será da parte do Senhor como um sinal, que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém? Então veja, meus irmãos, que coisa tremenda, essa palavra de Ezequias, né? O rei Ezequias, ele adoeceu de uma doença, meus irmãos, inexplicável, mas essa doença era fatal. E veio a doença a Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias adoeceu. E naqueles dias havia uma situação complicada, porque o rei da Síria estava cercando, né, o reino de Ezequias para destruir, para atacar, para pelejar contra ele. E ele, naquela situação, ele deixou os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que, né, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: põe a tua casa em ordem, porque descerás à sepultura e não viverás. Nós vemos nessa palavra, entre bênçãos e exortações, podemos observar a seguinte situação. Primeiro, este homem era um homem de Deus, obedecia os mandamentos de Deus, obedecia a palavra do Senhor, era fiel nos mandamentos de Deus, era fiel no templo, era fiel ao sacerdote, era fiel nas suas ofertas, era fiel em tudo. Ele era uma bênção na casa do Senhor. Mas as coisas deste mundo, as corrupciências da carne, a corrupciência, né, de pessoas que o rodeava como rei, começou a defragar, começou, né, a denegrir, começou a perder aquela unção, a perder aquela intimidade com Deus, e ele começou a se afastar do caminho do Senhor. E ele se afastou, deixou a palavra de Deus, já não obedecia mais os mandamentos de Deus, né? Ele foi colocado, constituído como um rei, né, por Deus. Deus colocou ele naquele lugar para ele brilhar, resplandecer com a glória do Altíssimo Deus. Mas agora esse rei Ezequias, ele se encontra em pecado,
ele se encontra contrário às leis do Deus vivo, do Deus que fez os céus e a terra. Então agora o rei Ezequias ele está em uma situação complicada, porque vem uma doença, né, na vida dele, e ele desce ao leito, e segundo a palavra do Senhor, era para a morte. Mas ele estava afastado dos caminhos de Deus, tá? Eu quero dizer para você que quando Deus viu que ele estava já perecendo, Deus dá uma certa corda para nós, para mim e para você, para ver o que nós vamos fazer, se nós vamos buscar ao Senhor ou se nós vamos abandonar. Então ele vê que Ezequias não se volta a Deus. Ezequias está numa situação complicada. Então Deus diz a Isaías, o profeta, filho de Anós, vai até o rei Ezequias e diz para ele que do leito que ele está deitado, ou seja, ele já estava acamado, ele já estava no quarto, nos seus aposentos reais, já estava para morrer. Ele não estava caminhando, eu sinto uma dor aqui, uma dor ali, me dá uma falta de ar. Não, ele já estava no leito de morte. Deste leito que tu subiste, não descerás. Assim diz o Senhor. Então preste atenção na palavra de Deus, que fez os céus e a terra. Então Deus fala com o profeta e manda ele lá. Porque Deus tem o quê? A intenção que Ezequias, através desta prova, ele venha se voltar a Deus. Porque essa é a intenção de Deus, que nós venhamos se voltar a Ele, venhamos se arrepender de nossos pecados. O que faz a divisão entre o homem e Deus é o pecado. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. E por esse motivo, muitas vezes, as bênçãos não vêm para nós. As bênçãos não chegam na nossa vida. A bênção não chega na nossa vida porque nós entramos em pecado, começamos a deixar Deus de lado e não ouvimos mais a voz de Deus. E achamos que estamos na autoridade de fazer o que nós quiser, da nossa vida. Só que a nossa vida não é nossa. Foi Deus que deu fôlego de vida. Ele soprou sobre nós, que somos barro, matéria, barro, e soprou o seu fôlego de vida. E se ele quiser de volta, ele pode assoprar, e aí nós vamos partir como uma vela. Assoprou e apagou. Entendeu, meus irmãos? Então é assim. Então o profeta chega, entra no castelo, entra lá no direção ao quarto real e pede para falar com o rei, que Deus tinha mandado um recado para ele. Então ele manda subir, e Isaías chega diante do rei Ezequias e diz para ele: ó rei Ezequias, neste leito que tu subiste, tu não descerás, porque assim diz o Senhor, não descerás deste leito e morrerás. Amém? Assim o profeta entregou. E o rei, o rei ficou triste. Mas Deus disse: põe a tua casa em ordem, Então ele diz: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porque deste leito não descerás, morrerás. Amém? Ele estava com a casa desordenada. A vida dele estava desordenada. Ele precisava voltar a Deus. Ele precisava ter um encontro com Deus. Ele precisava ser aquele homem que ele era lá atrás. Quem sabe você foi um homem abençoado por Deus lá atrás. Quem sabe você foi uma mulher abençoada por Deus lá atrás. Mas você deixou para trás a doutrina do Senhor Deus. Você abandonou os estatutos de Deus. E nós observamos através da palavra de Deus que toda vez que Israel deixou os mandamentos de Deus, deixou de obedecer a Deus, eles simplesmente começou a perder batalha, começou a ter dificuldade, começou a aparecer a lepra como um castigo, começou a aparecer doença, a peste, a fome, a falta de alimento, o encarecimento de situações,
né, os povos inimigos começavam a cercar Israel, porque toda vez que Israel pecava, se afastava de Deus, né, ele abria uma porta para que o inimigo tivesse força contra a vida dele. Por isso que nós não podemos ficar longe da presença de Deus. Nós temos que estar na presença do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em oração dia e noite, em campanhas de oração. Certa vez, se nós não orarmos, não vamos vencer. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar. E se nós estiver firme com o Senhor, vamos vencer. Então Ezequias não desceria do leito, ele ia morrer, se ele não consertasse a vida dele com Deus. Então o que Ezequias faz, meus amados? Ele faz uma coisa incrível, né? Ele faz uma coisa incrível. Isaías vira as costas, sai, e ele pega, se vira para a parede. Então ele busca todas as forças dele, com toda a fé do coração dele. E ele reflete que realmente a culpa é dele. Muitos culpam a Deus. Falar, eu estou passando essa situação porque Deus permite. Eu estou passando essa situação porque é culpa de Deus. Foi Deus que me abandonou. Deus não abandona ninguém. Nós é que abandonamos a Deus. Então nós temos que estar consciente, porque nós vamos pagar um preço muito forte. Entendeu? Nós vamos pagar um preço muito forte. E para que isso? Meu pai sempre tinha um ditado ímpio, um ditado, né, cultural, que a pessoa cometer um erro é burrice, mas permanecer no erro é mais burrice ainda, né? Então nós temos que levantar e andar. Caímos? Sim, todos nós podemos cair na fé, todos vocês podem tropeçar, você pode cair na fé, acontecer qualquer coisa, mas você também pode se levantar sua cabeça e andar, porque nosso descanso não é aqui. O profeta Oséias fala que não é aqui o nosso descanso. Nós somos um povo celestial que vamos morar no céu, um povo diferenciado. Então veja bem, amados irmãos, o que acontece. Ele olha para a parede e chora. E vem a lembrança dele, porque o Espírito de Deus, ele trabalha na nossa vida. O Espírito de Deus começou a falar com ele. Começou a lembrar dos tempos que ele buscava a Deus, dos tempos que ele tinha aquela comunhão gostosa com Deus, aqueles momentos que ele orava, que ela orava a Deus, que ela clamava, buscava o Senhor, né? Naqueles momentos que ele se afastava do pecado, que dizia, não, isso aqui é pecado, não quero no meu reino, não quero porque Deus me colocou aqui como um rei, entendeu? Da mesma forma nós também temos que fazer. Então, nós temos que dizer não ao pecado, não deixar entrar na nossa casa o pecado. Muitas vezes você deixa o pecado entrar na sua porta, na sua casa e habitar com você, e você ainda quer ser abençoado. Não tem como ser abençoado. Se você não der o passo decisivo ao Senhor, Deus vai ficar guardando você, meu amigo. Você não tem como escapar, não tem escapatória. É aqui, entre a cruz e a espada. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E quando Deus vê que o homem não está fazendo aquilo que agrada a ele, ele traz uma repentina destruição sobre aquela vida. Tem pessoas que vai à ruína, Deus permite que Satanás toque no corpo, Deus permite que Satanás toque no que tu tem, para que você veja que somente Deus é o Senhor. Você veja um exemplo que eu vou dar para você. Nabucodonosor, na época de Daniel, né, dos três príncipes de Israel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, eles estavam com Nabucodonosor, meu amigo. E o que acontecia? Deus permitiu, porque lá atrás o povo de Israel deixou Deus para trás. Eles começaram a se envolver com outros tipos de deuses. Eles começaram a entrar no paganismo. Começaram a fazer coisas que não agradam a Deus, como nos dias de hoje as pessoas estão fazendo. Coisas que não agradam a Deus. Heresia, hipocrisia de pastores, até mesmo de pastores, tá? De pessoas fazendo coisas erradas dentro da casa de Deus,
pessoas desviando bens materiais da casa de Deus, tirando, porque quando você, preste atenção, quando você mexe nas coisas de Deus, quando você tira dinheiro da igreja, quando você pega, toca nas coisas que não é sua, que é de Deus, você está tirando da boca de uma viúva, que a Bíblia manda nós cuidar das viúvas, dos órfãos, né? E do nosso próximo, e amá-lo como a nós mesmos. Então, se você podia levar uma cesta básica para 20 pessoas, pelo seu erro, você vai tirar o alimento da boca daquelas 20 pessoas. Deus vai requerer de você. Não tente se esconder. Hoje você pode esconder as coisas. Você pode botar um panozinho quente, né? Você pode fazer que nem Ezequias, né? Ezequias, né? Como esse rei fazia. Mas não tem como. Nabucodonosor, irmãos, simplificando, né, essa palavra, Nabucodonosor, ele se engrandeceu, porque ele achou que ele era igual a Deus, ou talvez um pouco mais que Deus. Ele conquistou todas as terras ao redor de Babilônia, né? Tomou conta de Israel, invadiu Jerusalém, matou os reis, matou os filhos dele, fez o que quis, porque o rei de Israel não estava na presença de Deus, estava no paganismo. Ele achava que ele, tendo uma coroa na cabeça, ele ser o rei de Israel, ele poderia fazer o que quisesse. É o que muitos fazem. Muitos pastores são ungidos aí, e aí daqui a pouco eles fundam o ministério e dizem, eu vou fazer do meu jeito, aqui vai ser como eu quero, aqui é eu que mando. Irmão, você não manda nada, você não manda nada. Quem manda é o Espírito Santo de Deus. Toma cuidado, porque o Senhor vai puxar do tapete, você vai cair por terra. Você pensa que o seu é o grandão, mas cuidado, quando o cajado de Deus bater na sua cabeça, vai ser muito forte. Este homem se encontra nessa situação. Ele tinha tudo para ser abençoado, basta crer que ele foi escolhido para ser rei. Ele foi escolhido para ser o rei, né? Para reinar sobre Israel. E os outros que estavam ao redor não chegavam não, porque Deus estava cuidando do seu povo. Enquanto o povo estava debaixo das suas obediências, Deus estava cuidando do povo dele. Mas no momento que o rei relaxou, desgovernadamente, a situação ficou assim. Então, Nabucodonosor, meus irmãos, né, lá atrás, em outro reinado, ele simplesmente acha que é todo poderoso. O que Deus faz com ele? Deus pega Nabucodonosor, usa Daniel, tá? o príncipe Daniel de Israel, para falar para ele, para mostrar para ele sonhos, mostrar as visões para ele e falar as coisas para ele. E disse para ele, como Jeremias falou, né? Que ele ia, por 70 anos, Israel ia ser escravo da Babilônia. Absurdo, né? Tudo por falta de obediência. E ficou por 70 anos escravo da Babilônia, escravo, né? Levaram tudo, destruíram, mataram, né? O exército babilônico entrou, matou, né? Pessoas, crianças, tocou fogo em casa, acabou com tudo, deixou o reino de Israel por terra, acabou com tudo, invadiu o templo, tirou os apetrechos do templo e fez tudo isso aí. O que aconteceu? Veja bem, Nabucodonosor se exaltou. Então Deus disse, tu vai comer como os animais, vai criar pelos sobre o teu corpo, viverá 7 anos como um bicho, como um monstro, como uma coisa horrível. O rei da Babilônia, o senhor de todas aquelas terras, porque ele achou que Deus não, ele começou, entendeu, a dizer, não, Deus não é bem isso aí. O que aconteceu? Deus teve um encontro com ele, como Deus vai ter um encontro com muitas pessoas que estão achando que são grandes, porque estão numa posição ou porque tem uma unção. Amigo, quanto maior você está na presença de Deus, ou seja, quanto maior a sua hierarquia, porque quanto mais sobe, mais tem que descer. Se você é cooperador, maravilha. Se você é diácono, amém, está subindo, né? Na posição da hierarquia de Deus.
organização de Cristo está certo. De diácono vai ao presbítero, depois vai evangelista, vai a missionário, vai a pastorado. Pronto. Amém. Mas veja bem, quanto mais nós subimos, mais nós temos que descer. Nabucodonosor não reconheceu isso. E Deus fez ele sofrer 7 anos. 7 anos. Abalou com tudo, destruiu tudo. Né? E aí Nabucodonosor volta para Deus e diz, ele olha nas estrelas e reconhece que realmente, né, só Deus é o Senhor. Então Deus vem naquele momento e fala com ele. Deus falou com ele, assim como Deus levou ele de lá do palácio, Deus tomou ele, levou lá para o mato, Deus também trouxe de volta, tá? Deus trouxe ele restaurado. E agora, Nabucodonosor está com o coração transformado, se arrependeu dos seus pecados. O arrependimento dos pecados são uma chave que abre portas celestiais e nos dá a oportunidade de nos justificar com Deus, entendeu? A nossa redimissão, quando nós reconhecemos a nossa falha, a nossa miséria, Deus dá uma chave para você abrir a porta, né, e sair desse cativeiro, sair dessa prova, sair dessa luta. Nabucodonosor saiu dessa luta, se converteu a Deus e disse: o Deus de Israel é o meu Deus. Conseguiu uma briga na Babilônia, mas ele com certeza foi salvo. Amém? Mesmo tendo um monte de deuses, disse: olha, se vocês querem adorar esses deuses, vocês adoram, mas eu adoro o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra. Esse é o maior de todos. O resto é resto. Amém? Então ele adorou a Deus, foi abençoado, teve um reinado resplandecente de glória e conquista, porque ele foi um instrumento de Deus para castigar Israel. Sim, ele foi a vara, ele foi o açoite pelos pecados do povo que rejeitaram Deus, botando outros deuses no lugar de Deus. Deus não deixa, irmãos, Deus não deixa Deus não deixa que ninguém venha escarnecer do seu nome. Todo aquele que brinca com Deus acaba se dando mal. Todo aquele que não vigia e começa a dar as suas escapatinhas, não dá certo. Então, voltando à palavra de Deus, o rei Ezequias, quando recebe a voz de Deus, ele volta para a parede e chora. Ele derrama as lágrimas. Não é só dobrar o joelho, não, dizer assim: Senhor, me perdoa. Tem pessoa que é assim, ele peca agora, daqui um pouco, e o pecado passa perto dele e já vai caindo assim: já estou caindo. A Bíblia diz: resisti Satanás e ele fugirá de vós. Ponha isso na sua cabeça. Uma vez salvo, né? Nós temos uma batalha para trilhar, até nós chegar no céu. Paulo disse: combati o bom combate, né? Guardei minha fé no Senhor e agora ele está na paz. Ele combateu um combate até o final da vida dele, até morrer. E aí lhe foi proposto a sua coroa da vida eterna. Amém? Esse homem chora de todo o seu coração. Então Deus brada do céu. Oh, maravilha! Eu fico emocionado, irmãos. Realmente eu fico emocionado. Deus brada do céu. Quando Isaías, isso ele já começou a chorar lá no castelo, que ele se virou, botou as mãos na cabeça, talvez, não sei como, ele se virou e virou o rosto, não quis olhar para os servos, né? Se humilhou ali mesmo, pediu perdão a Deus de todo o coração dele, arrependeu de todo o coração. E naquele momento, quando Isaías estava saindo no portão lá fora, Deus fala com Isaías: volta lá. Eu disse para Ezequias que eu ouvi a sua oração. Deus está no céu, nós estamos aqui na terra, mas se você clamar com fé, a tua oração vai ser ouvida. Pastor, mas eu não sou um missionário, eu não sou um pastor. Pastor, Deus ouve. Irmãos, tem pastor que Deus não está ouvindo mais não, tá bom? Tem pastores que Deus não quer nem ver eles mais não, porque estão numa abominação, numa apostasia que só o sangue de Jesus. Amém? Mas o tapete vai ser puxado. Então o que acontece, meus irmãos? Ele ora com fé, ele pede perdão, ele pede misericórdia, e simplesmente Deus manda o profeta voltar. O profeta, na mesma hora, como um homem obediente a Deus, temos que ser,
dá meia volta e entra. E pede para entrar no quarto do rei Ezequias. Quando ele põe o pé na porta, que ele entra, que ele olha para o rei Ezequias olha para ele e diz assim: assim diz o Senhor Deus ouviu as tuas orações. Ezequias, Deus ouviu as tuas orações, as tuas lágrimas que você derramou. Preste atenção que Deus está falando aqui com você. Você não está derramando lágrima não, né? Você só diz: Senhor, me perdoa. E aí daqui a pouco peca de novo. Senhor, me perdoa. Leva as coisas mais sérias com Deus, porque o cerco vai fechar. Deus vai puxar o tapete. Então fique atento, porque isso pode acontecer. Aconteceu a vida toda com Israel. Com nós não seria diferente, mas nós temos que ser o quê? Vigilante. Como diz João: veja o que você põe diante dos vossos olhos, de vossas candeias, de vossas vistas, que o que você vê, trabalha, entra na sua mente, desce ao seu coração e você peca com Deus. Então, ele diz ainda assim: assim diz o Senhor Deus, rei Ezequias, você não morrerá dessa enfermidade, porque Deus curou ele já, Deus ia curar ele. E Deus manda te dizer também outra coisa: você lhe será acrescentado mais 15 anos de vida, você viverá mais 15 anos. Então veja que maravilha, quando a gente ora a Deus, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia de nós, mesmo nós pecando, porque até mesmo quem conhece a palavra de Deus às vezes peca, amém? Mas o que importa é você se arrepender, tenha consciência, como tinha Davi. Davi pecava seguidamente, mas ele sabia que o pecado dava uma divisão entre ele e Deus. Então ele ia lá e se humilhava, pedia perdão a Deus, e Deus o perdoou, amém? Então o que acontece? Ele diz: viverás, acrescentarei mais 15 anos da tua vida. E outra coisa, também te livrarei do rei das Sírias, se tu te voltares de todo o teu coração para mim. Eu te defenderei, não precisará puxar nem a espada. O rei da Síria não te atacará. Então o que aconteceu? Correu-se o boato para todo lado. Olha, o rei Ezequias se voltou a Deus, aconteceu este milagre. O poder do testemunho invadiu toda Samaria, e o rei de Samaria, ficou bem quietinho, meus irmãos, porque temeu a Deus. Se Israel se voltou a Deus de novo, se o rei Ezequias deu essa ordem para voltar aos mandamentos de Deus, a obedecer a palavra de Deus, esse homem está com Deus, não posso enfrentar ele, com certeza eu perecerei. Eles já tinham essa consciência, que eu já tinha experiência de muitos povos que pereceram tentando destruir Israel, o povo de Deus escolhido. Então, meus irmãos, a palavra que tem é esta palavra: livrou da Síria, livrou de todos esses problemas. E o Senhor, com um sinal, e como um sinal, cumprirei as palavras que falou, amém? Dando um sinal, vou cumprir. Deus quer cumprir essas palavras na tua vida. Você está entendendo a palavra de Deus? Você está entendendo até onde é que nós estamos chegando? Querido irmão, querida irmã, pare, analise. Esse sofrimento tem uma causa. Um distúrbio mental tem uma origem. O pecado também tem origem. Quem sabe você está pecando e nem sabe que está pecando. Quem sabe você está em uma situação... Tem pessoas, irmãos, que vão ir para o inferno porque adulteraram, sem nunca manter relações sexuais, e vão para o inferno porque vê uma mulher passando, desnuda na rua, e ele já pensa o que não pode pensar. Já entra na mente, desce ao coração, ele pecou. Amém? A Bíblia diz que o primeiro olhar não é pecado, é o inevitável. Mas baixou a cabeça, desviou o seu olhar e não olha mais. Segue para frente. Também não precisa sair com a cabeça torta, Seja inteligente pelo Espírito de Deus, Naquele tempo, pecado era terrível, mas as mulheres usavam túnica de cima a baixo. Agora imagina, isso é para os irmãos, Deus está tocando no meu coração. Agora imagina hoje as mulheres não usam túnica, hoje as mulheres usam roupa saliente, expressando o seu corpo, expressando
né? As suas partes íntimas expressadíssimas, né? Então, hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um dia de Sodoma e Gomorra. Vivemos dia que se aproxima muitíssimo do arrebatamento. Preste atenção no que eu vou te dizer. Estamos aproximando-nos do arrebatamento da igreja. Deus não quer que a sua noiva esteja em pecado. Não adianta você dizer, eu estou vivendo pós-moderno, agora pode na minha igreja fazer isso, agora na minha igreja está liberado isso, está liberado aquilo, né? Eu poderia sair citando, mas vai surgir vários críticos, né? Hoje em dia, meus irmãos, já não estão vivendo mais o evangelho de Cristo, os mandamentos de Deus, como a igreja Assembleia de Deus, quando chegou no Brasil, ela tinha uma doutrina fortíssima, como Deus é amor, como outras igrejas, e hoje, se você perceber, está indo tudo a uma globalização que vai conduzir a uma só religião, e isso não existe. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma situação complicada, que não dá para você saber quem é crente e quem não é crente. Você olha para a pessoa, você não sabe se ele é crente, se ele é católico, se ele é católico, se ele é apostólico romano, se ele é um pagão, se ele é uma pessoa que não tem religião nenhuma, porque está tudo a mesma coisa. Deus deixou para nós mandamentos, mandou deixar para nós que as mulheres se vistam com modéstia e pudor. Veja no dicionário o que quer dizer, ou no Google mesmo, que muitos vão para o Google, né? Vai para o Google. Então ali diz, né? Modéstia e pudor. Você se veste com roupas, né? Que não seja transparente, que não expresse a sensualidade. O pecado está em expressar a sensualidade. Naquele tempo, né? Já havia preocupação da parte do Senhor, da parte de Deus, para a salientação do corpo. E quando Deus está falando sobre a mulher, como ela deve se vestir, com modéstia e pudor, é para quê? É para que ela não venha inalar, ou expressar, vamos colocar assim, né? Expressar sua sensualidade. Para quê? Se uma mulher está se comportando sensual demais, ela vai ser chamativa de atenção. Ela vai chamar a atenção de alguma pessoa que talvez esteja na igreja fraco na fé e vai olhar e vai pecar. Então o que acontece? Essa pessoa também vai pecar, porque essa pessoa está fazendo aquela outra pessoa pecar. O pecado é assim. Satanás, ele armou uma rede gigante. De várias formas ele vai catando um aqui, outro ali. Pecadinho, 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 pecadão, pecadinho, pecadão. E ele vai arrastando para o inferno, meus irmãos. Então temos que ter muito cuidado. Temos que ser conscientes. Fazer a oração fiel, como Ezequias fez. Pecou, amém. Mas ore a Deus e procure não pecar mais. Jesus disse para a mulher adúltera, pegaram a mulher em adultério, trouxeram Jesus, o que tu nos diz? Nós peguemos essa mulher no próprio ato de adultério. A lei manda apedrejar, já com as pedras na mão, para matar a mulher apedrada. Entendeu? Por que Jesus teve que vir? Porque a lei estava se tornando uma forma de assassinato, estava manchando a terra. Então Deus queria que as pessoas tivessem uma lei, queria que obedecessem, queria, mas Deus queria que as pessoas se arrependessem. Só que naquele tempo o Espírito Santo não estava sobre todos. A Bíblia diz que o Espírito Santo repousava sobre os profetas, sobre aqueles que Deus queria. Não era assim. Jesus disse, eu vou ao Pai e vos enviarei o Espírito Consolador. Então hoje nós temos, né? Eu vou dizer superpoderes, porque nós não estamos nem aí para superpoderes, nós queremos o Espírito Santo sobre a nossa vida. E as coisas de Deus é séria. Então hoje nós temos o Espírito Santo. O que Jesus diz para aqueles homens? Aquele que não tiver nenhum pecado, homem, aquele que não tiver nenhum pecado, joga a primeira pedra nessa mulher. Pode jogar a primeira pedra. Não é para isso que vocês pegaram ela no ato? Então joga a primeira pedra. Se você não tiver nenhum pecado, se você for santíssimo. E seguiu escrevendo no chão. Os homens pararam, olharam para a mulher, olharam um para o outro, olharam um para o outro. Cada um estava com, né? Tinha um problema, cada um tinha um pecado, cada um tinha um costume. Vai saber se cada um estava com um víciozinho escondido, né? Fazendo suas escondidas. E se eles jogassem, seriam condenados, né? Porque a Bíblia diz que nós não devemos acusar o nosso próximo, né?
Então, nós não podemos julgar o nosso próximo, mas nós podemos alertar ele que ele vai parar no inferno se não obedecer a palavra de Deus. Então, nós temos esse direito, né? Então, quando Jesus olha, não tinha ninguém. Ó, mulher, cadê os que te acusaram? Cadê aqueles que queriam te matar? E ela ali, já tinha levado uns tapas, né? Daqueles homens ali, já tinha levado uns tabefes por ali. E estava ali, né? Com a cabeça gacha, em lágrima, pensando que tudo tinha acabado para ela. Assim como você também pode estar achando que tudo acabou para você, que não há mais solução, que não há mais uma oportunidade, que não há mais uma porta, que a porta não vai se abrir mais para você. Olha, eu quero te dizer para você que está ouvindo esse vídeo, Deus tem uma oportunidade, sim, e Deus tem uma chave para te entregar na tua mão, mas depende de você pedir perdão dos seus pecados, depende de você reconciliar e se agarrar aos pés de Jesus, pedir perdão dos seus pecados, e não pecar mais. Pare, não peca mais. Se você adulterava, não adultera mais. A Bíblia diz que se os teus pés te levam para o lugar de pecado, corte fora. Isso literalmente, não é para cortar a matéria, mas é espiritualmente. Presta atenção, não vai sair cortando os membros do seu corpo, como algumas pessoas que por aí já aconteceu umas loucuras dessa. Mas você, se o seu olho, se você olha as coisas e aquilo faz você pecar, arranque ele fora, tira a carne dessa vista, ou seja, tire esse olhar que você está tendo, porque às vezes as pessoas têm uns olhares que faz pecar. Então cuidado, seja salvo, seja santo, né? Se a tua mão faz você pecar, faz você pecar contra Deus, corte ela fora. É melhor você entrar com uma mão só no céu do que com as duas e ir para o inferno. Jesus disse isso, entendeu? O que ele quer dizer com isso? Jesus não está fazendo nenhuma confusão para ninguém, não. Ele está sendo sincero, que é para você poder entender melhor. Ele está te dando uma oportunidade. É melhor você se preparar, porque está voltando para arrebatar a sua igreja. Então veja, meus irmãos, né? Ele disse, mulher, levanta, mulher, levanta. Perdoados estão os teus pecados, eu te perdoo. Se ninguém te julgou, eu também não te julgo. Mas lembra de uma coisa, vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Foi a palavra de Jesus. E assim foi, porque Jesus é maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Veja que Deus restaurou a vida do rei Ezequias, né? O rei Ezequias foi restaurado, restaurou a sua casa. O que é restaurar a casa? Restaurar a sua família, né? Restaurar o seu domínio, onde ele dominava. Olha, aqui eu não quero deuses pagãos, aqui eu não quero adoração a outros deuses, a não ser o Senhor, o Deus do céu. Aqui nós vamos colocar um altar para trazer o holocausto. Aqui o sacerdote vai tratar certas pessoas. Ele deu lei. Ele colocou a casa que estava sobre o domínio dele em ordem. Muitas vezes você está na sua casa, você não dá ordem nem na sua casa. Você não manda na sua casa, meu irmão. Né? Seja sacerdote da sua casa. Seja sacerdote da sua família. Fiscalize, observe para ver se teus filhos não estão se envolvendo com droga, se os amigos deles não estão usando droga, né? Seja fiscal da sua família, observe, né? Aconselhe, não espanque, não seja mal com ninguém, desrespeitoso, mas seja amoroso. Saiba que Deus é amor e Deus veio para salvar. Deus não veio, não nos envolveu, não nos escolheu para nós ir para o inferno. Ele nos escolheu para nós ser salvos, mas para isso nós temos que obedecer a palavra de Deus, amém? Nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Que Deus te abençoe com essa palavra, guarde no seu coração, né? Guarde no seu coração e seja abençoado. Agora eu quero convidar você, para você pegar um copo d'água, uma fotografia, peça de roupa, né? Para nós fazer uma oração, e após essa oração, né, você vai tomar o copo d'água, que simboliza Cristo, a água da vida, né? E do trono de Deus desce um rio de água cristalina, espiritualmente, né? Não é essa água que vai curar você, vai ser a nossa fé em Cristo Jesus. Então você vai tomar esta água, vai ser curado dos seus caroços cancerosos, você vai vomitar
Você vai botar para fora essa enfermidade. Jesus vai repreender todo esse mal. Se houver alguma bruxaria, que você comeu alguma coisa apresentada, né? Aí nessa Páscoa que teve, né? Que eu já falei que o coelhinho não bota ovo, o coelhinho não bota ovo, e muito menos de chocolate, que a intenção da Páscoa é a salvação, é Cristo Jesus, né? E a reverência deve ser para Jesus, não ao comércio, mas enfim. Então, irmãos, né? Você vai pegar essa fotografia que simboliza a sua família. Se eu tirar foto, tem uma foto dele. Se você acha que se alguma coisa dessa aí te condena, não faça. Ore a Deus e peça a Deus comigo, tá? Você que está afastado do caminho do Senhor, volte-se a Jesus. Não perca tempo, não perca tempo. Amanhã eu vou fazer, pastor, amanhã eu vou reconciliar. Não faça isso, porque não pode, talvez não exista o dia de amanhã para você. E você partir daqui sem salvação, nós só temos dois caminhos. O caminho apertado conduz ao céu, e o largo conduz à perdição. E a perdição leva para o inferno. Amém? Então, nós temos que estar preparados para o grande dia do arrebatamento do Senhor. Amém? Feche teus olhos, oramos ao Senhor nosso Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus de toda glória, Senhor, neste momento oramos ao Senhor, meu Deus. Pedimos a tua misericórdia e a tua graça, Senhor. Que essa pessoa, Pai, onde quer que esteja, Senhor, ela seja abençoada, seja protegida, seja repreendido também toda a força maligna, todo mal, toda opressão, todo pecado, toda obra do diabo, pelo poder do sangue de Jesus. Seja repreendida agora. Todo mal nessa família, Senhor, nessa fotografia que representa essa pessoa, Senhor, que está longe deste lar, longe desta casa, Senhor, traz de volta, Senhor, apazigua, Senhor, a tempestade neste lar, Senhor, abençoa, Senhor Jesus, essa peça de roupa, esse marido, Senhor, que bebe, que chega em casa espancando sua esposa, ao colocar esta roupa, ele seja, Senhor Jesus, seja, Senhor, abençoado, seja, Senhor, tirado todo o mal, toda a raiz de amargura deste coração, pelo teu sangue, Jesus, que assim seja determinado. Senhor, que esta água, ao tomar esta água, essa pessoa ao tomar esta água, Senhor, haja uma purificação da cabeça aos pés dessa pessoa, ela seja purificada, ela seja curada em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, essa pessoa seja, Senhor, protegida, Senhor, seja purificada e toda lepra saia. Senhor, perdoa, Senhor, os pecados dessa pessoa que está reconciliando com o Senhor, essa pessoa, Senhor, que está reconciliando, que está na tua presença, pedindo perdão dos seus pecados. Ó Deus, está arrependido de todo o seu coração, Senhor. Ó Senhor Deus da glória, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e sela, Senhor, com o teu selo celestial, até a tua vinda, Senhor. Perdoa os seus pecados, que assim seja e assim será, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que a paz de Cristo esteja no seu coração, que Deus venha te abençoar muitíssimamente. Amém? Que se despede de todos vocês, amados irmãos. Eu sou o meu Cristo, pastor Alex da Silva Alves. Que Deus abençoe. Até uma próxima vez, né? E não esqueça de clicar no joinha ali, né? Dar um certinho e se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?